Análise de Botafogo 2, Boa Vista 0, na semifinal da Taça Rio, né? Tivemos a partida de ontem, Botafogo com muitas reservas e da galera do sub-20 aí jogando, né? A gente vai estar falando um pouco sobre o que a gente achou do jogo de ontem, falar das notas dos jogadores, de todos aqueles jogadores que entraram no decorrer da partida também. Se você gosta de análise de notícias do Botafogo, opiniões, análises também de jogadores do Botafogo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, que aqui tem conteúdo de qualidade sobre o nosso Botafogo, beleza? Então vamos lá. O Botafogo ontem fez mais que sua obrigação no jogo de ontem, né, e venceu o modesto Boa Vista, aí, um time muito limitado tecnicamente. Falar um pouco sobre o primeiro tempo. O primeiro tempo o Botafogo começou, na minha opinião, muito mal. Os primeiros aí 18 minutos, acho que o Botafogo foi muito mal. Várias decisões, vários erros técnicos. Aí eu não sei se o gramado também no começo atrapalhou bastante. Eu tiro em momentos específicos, assim, pelo Arthur, que é um cara que no primeiro tempo me fez muita raiva que ele, né, por ser o jogador, os dois jogadores ali da ponta que constrói entrando por dentro, ele recebia várias bolas de costas para dominar e a bola passava nos pés dele. No primeiro tempo, nesses 18 minutos iniciais, aí eu contei pelo menos 3 vezes que aconteceu isso com ele. A pessoa dava o passe para ele, ele dominava, a bola passava por debaixo do pé dele. Então isso me deu muita raiva no início do primeiro tempo. O Botafogo também com algumas indecisões. O time do Boa Vista, no primeiro momento, começou pressionando muito bem a linha de defesa do Botafogo. Até porque o Botafogo, nesses primeiros minutos, não teve uma saída de bola muito qualificada, nem com seus zagueiros, e muito menos com seus alas, porque o Boa Vista marcou muito bem tanto o Vidalba contra o Johan Hernandes, né, o estreante colombiano que estava jogando sua primeira partida na camisa do Botafogo no jogo de ontem. Então, os alas estavam muito bem marcados e os 3 zagueiros não estavam sabendo construir, né? Nem o Cadu de um lado, nem o Justino do outro, e nem o Ítalo centralizado. Mas depois o Botafogo teve algumas melhores no primeiro tempo, mas achei bem superficial, aparentemente, porque o Botafogo, o gramado ontem não colaborava realmente, vou ser sincero. Mas destaques assim positivos que eu tive no primeiro tempo foi uma boa movimentação do Johan Hernandes. Ele até teve uma vez que ele tentou o drible, ele passou no meio de 2 ali, mas na hora de definir o cruzamento acabou cruzando em cima do jogador do Boa Vista. É um cara que achei muito interessante e possa ser que aí tipo seja uma peça bacana para a gente ter para apostar em determinadas situações de jogo aí, porque a gente só tem para aquele lugar ali na esquerda no momento a gente só tem Alex Telles. Eu gostei da característica dele, é um cara que tem bastante velocidade, tem um físico muito bom. Ele até tem nesse lance que ele driblou 2, ele dá um corpo no cara do Boa Vista, o cara do Boa Vista cai, então tipo, você vê que é um cara que tem um físico, ele não é um cara muito franzino, ele tem um jogo de corpo muito bom, né? Destaque também na questão da movimentação e distribuição de bola para o Arthur Novaes, que chegou a jogar um pouco da partida contra o Flamengo, né, que ele entrou no decorrer da partida. Achei muito bacana ele jogando como primeiro volante ali na situação, ele alternando muito com o Edenilson, né, mas ele estava muito mais caindo para primeiro do que o Edenilson. É um menino que tem muita desenvoltura, né, um menino que sabe distribuir bem o jogo, gostei bastante também. E o primeiro tempo basicamente foi isso. O primeiro tempo muito difícil de assistir também, vou ser sincero, porque foi poucas chances, mais chances do Boa Vista. O Boa Vista teve muito mais chances do Botafogo, mas o Botafogo no primeiro tempo esbarrou muito nessa questão de não ter uma saída de bola qualificada. Ficou muito dependente de lançamentos e cruzamentos. Que nem à toa que no final do primeiro tempo, né, saiu o gol
do Botafogo, cruzamento por dentro do Arthur, né? O Ítalo cabeceia e o Justino faz o gol, né? O primeiro gol do Botafogo no primeiro tempo, né? Então aí da parte do primeiro tempo o Botafogo começa a ter um pouco mais de controle do jogo, o Boavista começa a se sair um pouco mais, e o Botafogo começa a botar um pouco mais a bola no chão, a ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade, né? Um menino que eu senti muita falta, né, nesse jogo de hoje, eu queria ter observado ele um pouco mais, queria que ele tivesse ter desempenhado um pouquinho mais, é o Caio Vale, um menino que tem muito potencial, eu vejo com muito potencial, mas que acabou se escondendo um pouco demais do jogo, né, e não teve um desempenho tão bacana no jogo de ontem. O Botafogo na virada do segundo tempo já virou tomando conta do jogo e fez um bonito gol, né? O segundo gol, uma troca de passes ali, passando por todos os setores do time do Botafogo, que acabou com a finalização do Arthur, fazendo o segundo gol. A partir daí, realmente aí, a partir do segundo gol, o Boa Vista sentiu o jogo, o Botafogo aí realmente começou a tomar conta do jogo. O Boa Vista já estava praticamente entregue. O Botafogo começou a dominar demais o meio-campo ali, principalmente na faixa que o Arthur ocupava. Muitas das vezes o Arthur se encontrava muito livre de marcação. Eu destaquei positivamente o Arthur Novaes, mas no segundo tempo eu fiquei com uma certa birra dele, em que muitas das vezes ele poderia ter tentado esse passe vertical em direção ao Arthur, que muitas das vezes se movimentava e ficava em condições de receber esse passe. Ele preferia voltar a bola para os zagueiros. Então, tipo, inúmeras vezes aconteceu essa situação, mas ele acabou optando por não fazer o passe vertical. Depois, ainda no segundo tempo, tivemos um gol anulado, né, do Natan, uma boa movimentação ali. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi uma tentativa de passe do próprio Caio Vale, que ainda estava no jogo. Ele fez, deu um passe. Eu achei que no primeiro momento o Natan não estava em condição de impedimento. O Natan driblou o goleiro, fez o gol ali, seria ter sido o gol do Botafogo, mas acabou sendo anulado. As entradas dos jogadores que entraram no decorrer da partida acabou que não surtiu um efeito tão significativo assim. O Botafogo continuou tendo o controle do jogo. Tomou um pequeno susto ali, que tomou um gol bem anulado do Boa Vista, do Luiz Henrique, né? Quem conhece sabe esse Luiz Henrique que joga no Boa Vista, aquele Luiz Henrique, surgiu como uma joia, professor aqui da nossa base do Botafogo, mas saiu uma rejeição muito grande aqui da forma que ele saiu do Botafogo, perambulou aí pela história do futebol brasileiro, futebol italiano, né, em divisões inferiores, e estava jogando no Boa Vista. Se eu não me engano, foi a primeira partida dele com a camisa do Boa Vista. Aí fez o gol, mas estava anulado, quase que o Botafogo sofre aí essa lei do ex, né? Então, basicamente, foi um jogo de muitos testes, alguns muito positivos, né, destacando o Johan Hernandes, o Arthur Novaes, né, alguns destaques aí, o Justino também, zagueiro, e além de ele ter feito gol, foi muito seguro na defesa, né, alguns testes bacanas aí que o Botafogo vai poder fazer nessa Taça Rio aí, porque pra gente não vale de nada, né? Beleza? Agora a gente vai falar das notas dos jogadores. Começamos com o Raul. O Raul, né, é um cara que, ao meu ver, eu não queria estar vendo jogando. Eu queria muito que o Anselmo, mas ele enxerga mais que a gente, porque ele está no dia a dia. Eu queria muito ver o Christian Lu jogando, por ser um cara que, em muitos aspectos, em muitos blogs, jornais, tanto do Brasil e também do Equador, destacam um goleiro muito promissor, né? E a gente vem com essa definição aí na baliza do Botafogo, Neto falhando demais, o Leolin, que a gente não tem uma confiança adequada, o Raul também já mostrou momentos que não tem o nível para vestir a camisa do Botafogo, mas a gente tem o Christian Lu, que veio com uma expectativa muito boa, chegou a ser convocado para a seleção do Equador, principal, né, das eliminatórias. Então é um cara que eu queria ver muito jogando, mas infelizmente parece que o Anselmo não enxerga dessa forma.
né? Eu achei que ele teria grandes condições de jogar o jogo de ontem, mas acabou que realmente o Raul entrou. Mas o Raul, na medida do possível, foi muito seguro, né? A gente conta também com a parcela do Boa Vista também, que é um time muito limitado tecnicamente. Então, o Raul foi seguro em algumas saídas, não comprometeu, então nota 6. Tivemos o Cadu, que jogou como terceiro zagueiro, né? Lateral direito, que jogou como terceiro homem de zaga. Também apareceu pouco no jogo, né? Fez algumas arrancadas ali depois do segundo tempo, em que ele teve um pouco mais de liberdade, mas fora isso, cumpriu o básico ali, feijão com arroz. Então, nota 6 também. Tivemos o Ítalo, zagueiro, né, de ofício, que jogou. Achei que ele foi muito seguro, né? Entre aspas, deu assistência para o gol do Justino, foi muito seguro na zaga também. Em alguns momentos ali, principalmente no primeiro tempo, senti que ele falhou um pouco na saída de bola, mas vem mostrando que é um zagueiro que possa ser realmente útil. O Botafogo tem uma boa velocidade, então, pro esquema que o Anselmo joga, eu acho que ele tem umas características interessantes. Pode ser muito útil no elenco do Botafogo desse ano. Então, a nota do Ítalo, nota 7. Também tivemos o Justino, né? Justino fez o primeiro gol do Botafogo. Também foi muito bem na zaga também, tanto na saída de bola quanto nas interceptações. Se eu não me engano, no primeiro tempo o Botafogo sofreu muito com camisa 11 ali do Boa Vista. Acho que, se eu não me engano, o nome dele era Filipinho, ali caindo pela esquerda. Então sofreu bastante, mas o Justino conseguiu controlar muito bem ele, principalmente depois do primeiro gol. O Justino teve 2 interceptações ali precisas em cima desse jogador do Boa Vista. Então a nota do Justino é nota 8, pelo gol e por todo o seu desempenho defensivo também. Também tivemos o Lucas Vidalba. Esse é um cara que eu estou gostando bastante pela característica dele e pelas características dele potencializar o esquema do Anselmo. Um cara de muita arrancada, de muita velocidade, jogando pela ala. Acho que tem tudo a dar certo. Infelizmente, no jogo de ontem, eu senti que ele ficou muito marcado, né? O Boa Vista priorizou muito a marcação daquele lado ali. E ele ficou muito preso. Em algumas jogadas ele conseguiu se desvencilhar da marcação, mas não teve uma concretização de jogada muito expressiva assim pelo Lucas Vidal. Mas teve seus pequenos lampejos ali, troca de passes e tudo mais, triangulações. Então, nota do Lucas Vidal é nota 6. Tivemos pelo lado esquerdo, jogando pela lado esquerda, o Johan Hernandes. É isso, eu também gostei bastante da sua estreia no camisa do Botafogo. Me mostrou um perfil de jogador bacana, além de um perfil técnico, de ter uma velocidade, de ter também uma incisão, de partir para cima, mesmo sendo um ala. Ele mostrou isso no jogo de ontem. E também gostei muito da situação de que mesmo tendo um pouco tempo de clube, uma situação ali com a Caio Vale, ele partiu para cima dos jogadores do Boa Vista. Então, um cara que também é de grupo, né? Que tem um temperamento aí um pouco forte também, parece, mas pode agregar bastante no time do Botafogo. Gostei bastante dele. Então, Johan Hernandes, nota 7. Tivemos o Arthur Novaes, esse também teve muitos aspectos positivos, distribuição de jogo, a cadência que ele tem, a tranquilidade, muitas das vezes que ele tem de controlar o jogo, de cadenciar o jogo. Ao meu ver, no segundo tempo ali, o Botafogo se mostrou muito mais fisicamente melhor e poderia ter aproveitado mais os passes que o Boa Vista estava dando no segundo tempo. Achei que nesse segundo tempo ele cadenciou além do que precisava, né? Cadenciou demais o jogo, né? Como eu falei, nas situações em que o Arthur se desvencilhava da marcação, apresentava como um passe vertical livre de marcação para ele preferia recuar para os zagueiros. Então essa cadência no segundo tempo me irritou um pouco, mas é um cara que tem uma leitura de jogo muito boa. Então nota 7,5 para o Arthur Novaes. Tivemos o Edenilson também, que é um cara muito experiente. No primeiro tempo sofreu um pouco fisicamente ali. Eu achei que na hora de marcar ali, achei que ele sofreu um pouco. Aí depois que o Botafogo conseguiu tomar um controle do jogo, ele melhorou bastante.
Mas minhas únicas ressalvas é que é um cara que, se a gente precisar em determinada ocasião, um cara de marcação, o Edenilson, infelizmente não vai poder ser esse cara de marcação, porque já beira uma idade muito avançada e mesmo no jogo com um time tecnicamente fraco, eu senti algumas limitações físicas nele no jogo de ontem. Então, nota 6,5 para o Edenilson. Tivemos o Caio Vale, né, como eu bem mencionei, um cara que eu estava observando bastante no jogo. Queria que tivesse um desempenho melhor, mas se escondeu muito do jogo, né, ficou muito preso ali pelo lado direito ali, né, fez pouca triangulação, acho que o lado direito ofensivo do Botafogo pouco criou, né, principalmente no primeiro tempo e no início do segundo tempo, até surtir algumas substituições, senti que criou muito pouco, ele ficou muito escondido. Então, nota 6 para o Caio Vale. Tivemos Arthur, né? O Arthur, se eu resumisse só o primeiro tempo dele, ele ganharia nota 0. Porque ele errou tudo que tentou, tudo. Passe, domínio, ele tinha errado tudo. Até a hora que ele dá o cruzamento, que o Ítalo cabeceia e gera a jogada do gol do Justino. Fora aí, depois desse gol, ele melhora no jogo. No segundo tempo ele volta, né, faz o gol e ele melhora bastante depois no segundo tempo, armando muitas situações do jogo. Obviamente que, no final das contas, ele teve algumas decisões, algumas tomadas de decisões ruins, teve, mas ele buscou muito mais o jogo do que ele buscou no primeiro tempo, né? Porque por já estar mais confiança. Então, nota 7,5 para o Arthur. Tivemos o Natan, que jogou de centroavante, né? O Arthur foi muito participativo, colaborativo em algumas situações, mas não é a função dele, né? Eu estou se perguntando aonde o Natan vai se encontrar nesse Botafogo, porque ele já jogou de quase tudo, né? Jogou de ala, já jogou de ponta, jogou de centroavante. Então, tipo, é um jogador que eu tinha muita expectativa nele para esse ano de 2026, mas até agora não se encontrou no esquema do Botafogo. Então, nota 6. Aí tivemos as entradas do Arthur Isaac, né? Eu vou dar nota 5 para ele pela bola que ele recebeu, que ele arrancou para cima do zagueiro, ganhou no corpo, chutou a bola, bateu no travessão, né? E ainda depois o Botafogo perdeu um gol cara a cara pelo próprio Caio Vale, né? Que foi todo desengonçado para a bola, ele encostou na bola e a bola ainda passou por cima, né? Então, mas eu gostei dessa movimentação do Arthur Isaac, que ele ganhou do jogo do zagueiro, experiente zagueiro, ganhou no corpo, ganhou na corrida, fez um bom chute, mas infelizmente a bola bateu no travessão. Mas é um jogador que eu gosto muito, desde a Copinha eu já venho observando ele. Então, tipo, é um cara, um atacante aí que a gente pode observar muito bem, que pode receber outras oportunidades no decorrer de 2026. Também tivemos a entrada do Cauã Toledo, que esse também gosto muito, mas infelizmente ontem ele entrou numa posição que eu acho que não vai favorecer muito ele. Ele entrou de ala pela direita, né? Entrando de ala pela direita, ele acaba tendo que baixar muito. Então, eu não gosto porque é um cara, é um ponta mais incisivo, que parte pro drible, né? Mas contribuiu pouco, fez pouca coisa, fez algumas arrancadas ali, mas pouca coisa. Teve uma bola que ele chutou, né? Cruzado. Mas infelizmente ninguém estava ali para finalizar a jogada, então nota 5 também para o Cauã Toledo. Gabriel Abdias, que entrou também no lugar do Johan, lateral entrou de ala esquerdo, é um cara que tem muito potencial. Eu vejo que ele tem muita habilidade, gosto muito desse jogador também. Nota 5 para ele, porque esses três entraram no mesmo momento, né? Vamos dizer assim, não teve muitas participações significativas para ter uma nota maior do que isso. Nota 5 para também. E o Bernardo Valim e o Kadir, que entraram no final do jogo, vou deixar sem nota, porque não tivemos tempo hábil de analisar assim, o que eles poderiam ter feito, né? Acabaram que não fizeram muita coisa porque teve pouco tempo para análise, beleza? Então, isso foi as notas dos jogadores, foi a análise do jogo de ontem. Botafogo muito mexido, né? Reservas de sub-20, mas que primeiro tempo, começo ali, foi bem ruim. Depois do gol, melhorou um pouco. No segundo tempo, já entrou fazendo o segundo gol. Tomou conta do jogo, aí só cabeceou ali, mas a gente, num resumo geral, a gente consegue analisar que teve boas situações ali
e jogadores específicos ali que ganham uma certa moral com o Martin Anselmo no decorrer da temporada de 2026, beleza? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, que aqui a gente ama essa estrela solitária, beleza? E tamo junto, é o Glorioso!